Você é empresário e está perdendo de vender para o maior cliente do Brasil, o governo. Segundo dados do Portal Nacional de Contratações Públicas, as contratações homologadas em 2025 superaram R$ 1 trilhão. E você provavelmente está fora por um motivo muito simples. Você não sabe por onde começar e o que deve ser feito antes de começar a vender para o governo. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Por que os empresários têm tanto medo? Quantos empresários já pensaram em vender para o governo, mas não saem do canto, achando que licitação é um jogo de cartas marcadas, é um processo difícil de se fazer e por aí vai, né? Onde é que eu encontro os editais? Como é que eu consigo precificar? Como eu participo das licitações? Se eu ganhar, quando eu recebo? Essas são as principais dúvidas e barreiras de quem quer começar a vender para o governo, né? A verdade é que vender para um governo é um processo muito simples. Ele é um processo que exige que você cumpra alguns requisitos e suba degrau a degrau, né? Esse processo pode ser aprendido por qualquer pessoa e é de fato muito simples. O que você precisa para começar a vender para o governo, como eu falei, num processo de alguns degraus, é você subir um a um, começando aí pela preparação da sua empresa, separando documentação da sua empresa, cartão de CNPJ, os QNAIs, né, os cadastros nacionais ali, do que pode ser compatível com o objeto da licitação e em que objeto você vai participar. Preparar o seu certificado digital, as suas certidões, a sua regularidade fiscal e trabalhista, e por aí vai. E aí, o próximo passo é você entender onde é que estão essas oportunidades, né? Onde é que eu acho as oportunidades de vender para o governo. Eu preciso assinar algum sistema push, eu posso assinar algum sistema de clipagem, né? Como a gente chama o push ou clipagem, que você vai receber os avisos de editais no e-mail cadastrado? Pode. Existe um site onde os editais estão colocados, eu consigo filtrar por objeto? Sim, existe um site, você consegue filtrar por objeto. Esse site é o Portal Nacional de Contratações Públicas, o vulgo PNCP. E lá você precisa ter alguém dentro da sua empresa ou uma consultoria especializada para que filtre os editais com maiores chances de você ganhar ou com maiores chances de você eliminar possíveis interessados. Aí você precisa seguir o próximo passo, que é entender o edital, né? Entender ali as regras do jogo e iniciar a sua disputa. O primeiro passo, como eu falei, é preparar a sua empresa. Ver se o CNPJ está ativo, se o contrato social está atualizado, se o KNAI é compatível com o objeto daquilo que você pretende participar na licitação. Ver o seu certificado digital. Preparar aí as suas certidões de regularidade fiscal e trabalhista. E por aí vai. O segundo passo é aí um mapa, na verdade, um mapa de oportunidades, né? O problema não é a falta de oportunidades, é onde você procura essas oportunidades. E esse mapa está aqui para vocês nesse slide. Você vai entrar no Comprasgov, nos portais estaduais, nas plataformas de pregão eletrônico, nos portais municipais. E geralmente a experiência mostra que empresários que participam de licitações e contratos se utilizam de um sistema de clipagem ou de um sistema push, em que você vai cadastrar aqui algumas palavras-chave e tudo que sair de edital relacionado àquelas palavras-chave você vai receber ali no seu e-mail. O terceiro passo, pessoal, é o filtro, né? Ver qual edital é o melhor edital para aquilo que você pretende vender para o governo, né? Se é um edital de medicamentos, se é um edital de combustível, se é um edital de limpeza e por aí vai. Se faz sentido para você, se as regras do jogo casam com aquilo que a sua empresa consegue demonstrar no cartão de PJ, no cartão de CNPJ, contrato social, dentro dos objetos, se você consegue precificar bem para aquele objeto, esse jogo é para você. E aí você pode entrar nessa disputa com grandes chances de ganhar, desde que você saiba jogar com as regras do jogo, tá? O quarto passo, as regras do jogo. Entender o edital. Quais as exigências que o edital está trazendo com relação ao objeto, com relação ao contrato social, se o edital está exigindo algum tipo de garantia, se o edital tem inversão de fase, se não tem, se tem risco de penalidade pela não entrega, se o edital prevê algum prazo específico que você vai ter que calcular ali dentro da sua logística, quais são os documentos exigidos, né? Documentos de regularidade, habilitação jurídica, fiscal, econômica, técnica, os atestados de capacidade, por aí vai.
Você precisa entender as regras do jogo para saber se esse jogo pode ser jogado por você. E aí, a partir daí, você vai ali para a arena de disputas, com o envio da proposta, a abertura da sessão, o começo dos lances e, se for o caso, a vitória para você assinar a ata ou o contrato. Você precisa entender esse jogo e, entendendo como jogar o jogo, você pode ter grandes chances de vender para o governo. Você pode ter a possibilidade de aumentar exponencialmente os lucros da sua empresa, o faturamento da sua empresa, vendendo para o maior cliente do Brasil. Como eu falei no início, só no ano passado, mais de 1 trilhão de reais foi homologado ali, segundo dados do Portal Nacional de Contratações Públicas. Tá? E a arena de disputa, geralmente um pregão eletrônico, ou uma concorrência, ou um diálogo competitivo, e outras, ou uma dispensa de contratação, né, uma dispensa de licitação, na verdade, em que você pode participar. Lá você vai ter aí a possibilidade de enviar lances, você vai ter que entender se o edital traz um modo de disputa, sistema aberto, é um modo de disputa, sistema fechado, aberto fechado, que é um assunto mais específico que a gente pode trazer para outra aula. E aí você vai entender ali como é que você vai dar o lance a cada 30 minutos, com mais 2 minutos, qual o intervalo de lance e por aí vai. Entendendo isso, você consegue aí chegar possivelmente no topo da escada e disputar com fluidez num ambiente 100% digital, onde você pode chegar a vencer uma licitação e a vender aí para o governo. Então, casa arrumada, primeiro requisito, encontrar o edital certo para o seu negócio, com as regras certas para o seu negócio. Foco nas regras do edital, entender como é que o edital funciona para de repente ser o fornecedor contratado. O maior comprador do país está esperando você e não existe labirinto para isso. Existe um caminho e o que você precisa é tomar a decisão de adotar o primeiro passo para começar nesse jogo de vendas para o governo. Então, se você tiver mais alguma dúvida, você pode continuar aqui no site da gente ou ir até o nosso site. Lá tem um canal de dúvidas direto comigo, para que a gente possa bater um papo sobre isso. E eu aguardo você lá.